Hoje a gente segue estudando Colossenses 1, a partir do versículo 15. Esse texto é uma grande poesia do apóstolo Paulo, em que ele fala sobre a supremacia de Cristo. Na primeira aula eu comentei que naquela época surgiram várias heresias, doutrinas que deturpavam a verdadeira mensagem do Evangelho, que diminuíam o poder e a figura do Cristo, o Salvador. Então Paulo aqui, ele vai lembrar quem é aquele que nós servimos, quem é aquele que deu a vida por nós. E começa assim, ele é a imagem do Deus invisível. Nós fomos feitos à imagem do Deus invisível. Quando Cristo vem como homem, ele vem justamente para nos mostrar o que é refletir a imagem de Deus. Infelizmente, o pecado deturpou essa imagem em nós. Cristo vem para mostrar como é ser a verdadeira imagem de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo e ele é o padrão de vida que nós precisamos buscar. E ele fala assim, o primogênito sobre toda a criação. Paulo não está dizendo que Cristo foi criado. Cristo existe desde o começo, desde o início, assim como Deus e o Espírito Santo, e ele é igual a Deus em poder e glória. O que ele está dizendo aqui é que naquela época havia um conceito sobre primogenitura, que significava que o filho mais velho, ele tinha o direito de herdar as coisas, né, da família e cuidar da família. E é isso que Paulo está dizendo, que Jesus é o primogênito, aquele que cuida da sua família, aquele que herda todas as coisas, o verdadeiro rei. E ele segue assim, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. O que Paulo tenta explicar aqui para a igreja de Colossos é que, por meio de Cristo, todas as coisas vieram à existência. Lembra no relato da criação, quando a gente fala de Gênesis 1? Deus diz, haja luz, e aconteceu a luz. Deus chama a existência o sol, a lua, o céu, e todas essas coisas passam a existir simplesmente pelo poder da palavra. Quando João, lá no seu evangelho, ele vai contar a história de Jesus, ele começa dizendo exatamente isso, que no princípio de tudo, lá no começo na criação, Cristo era a palavra de Deus, aquele por meio de quem as coisas foram chamadas à existência. E ele encerra esse versículo 16 dizendo assim, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E esse é o propósito de toda a criação. Viver para glorificar a Deus, viver como Cristo Jesus viveu, desfrutando da companhia de Deus. O versículo 17, Paulo começa falando assim, ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele está no princípio de tudo, antes que o mundo fosse feito, ele já era filho de Deus. E nele, tudo subsiste. Ou seja, ele não apenas criou e se ausentou do mundo, mas ele permanece sustentando o mundo, ele permanece no nosso meio, cuidando de nós. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Quando Paulo fala do princípio e primogênito dentre os mortos, ele está nos lembrando que Cristo morreu. E por meio da ressurreição de Jesus, nós também temos essa esperança de uma nova vida. Por meio da ressurreição de Jesus, ele restabeleceu, ele começou uma nova criação, restaurando aquela que foi deturpada pelo pecado. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E eu quero te chamar a atenção para essa palavra, plenitude. Ao longo da carta de Colossenses, a gente vai ver várias vezes ela se repetindo, porque o que Paulo quer dizer para aquela igreja é que somente em Cristo nós encontramos realização, contentamento, plenitude de vida. Até agora, Paulo falou sobre a supremacia de Cristo sobre a sua criação. E agora, no versículo 20 em diante, ele vai falar da supremacia sobre a redenção, ou seja, Cristo é o único responsável por nos salvar e nos redimir de todo pecado. E ele fala assim, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é a verdade, que Cristo, ele devolveu, ele restabeleceu a nossa amizade com Deus, porque o pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado, ele rompeu o relacionamento nosso com Deus, conosco mesmo, com a criação e uns com os outros. E Cristo vem para estabelecer a paz e reconciliar tudo. E aí o versículo 21, ele explica justamente isso. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele, o Cristo,
os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Corpo físico porque no corpo Cristo padeceu pelos nossos pecados. É isso que a imagem da cruz de Cristo representa. Cristo levando sobre si toda a nossa culpa. E mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mais uma vez, santos porque ele levou sobre si os nossos pecados, inculpáveis porque toda a nossa culpa do nosso pecado foi imputada sobre ele, e livres de qualquer acusação porque agora, uma vez que a culpa do nosso pecado foi paga por Cristo, ninguém pode fazer contra nós qualquer acusação. Nós fomos restaurados e estamos iniciando essa nova vida, redimidos de todo pecado, de toda maldade. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo traz um desde que aqui. A verdade é que o Espírito Santo que habita em nós, naqueles que creem em Cristo, ele é a garantia da nossa esperança. Ele é a garantia de que nós vamos perseverar até o fim. Ele nos ajuda nessa caminhada. Mas há uma palavra chamada apostasia, que significa que é o afastar-se da verdade, da verdade de Deus revelada nas Escrituras, como um resultado da nossa mudança de pensamento, em rebelião a Deus. A gente tem esse livre-arbítrio de insistir em viver uma vida de rebelião contra Deus. Não basta crer, nós precisamos ter uma vida que pratique a palavra de Deus, uma vida em que a cosmovisão do reino realmente faça sentido. E insistir em não obedecer a Deus, em não se render a Deus, em não fazer de Deus o Senhor da nossa vida, nos faz blasfemar contra o Espírito Santo. Nós precisamos servir a Deus verdadeiramente, não só de palavras, mas praticando. Essa foi mais uma aula, a gente se vê na próxima semana e qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário que a gente tenta te responder e te explicar melhor. É isso. Tchau, tchau.